Então o Senhor Jesus Cristo, ele se preparava para tudo que ele ia fazer. Bom dia. Um bom dia para todos. Então, tudo que ele ia fazer, ele estava já, né, preparado pela palavra, ele meditava muito na palavra, né? Ele se preparava de todas as formas, né? Ele se preparava na oração, né? Ele se consagrava a Deus, né? Ele jejuava, né? Então ele tinha um preparo para todas as coisas que ele ia fazer. E uma coisa me chamou a atenção na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que chamou a atenção da minha pessoa é que às vezes a pessoa não gosta de ouvir isso, mas eu vou ser bem direto. O Senhor Jesus Cristo, ele se preparava para encontrar com Satanás. Quando o Espírito Santo transportou ele para o Monte das Oliveiras, naquele deserto, lá o Senhor Jesus Cristo já sabia com quem ele ia se encontrar. E nesse encontro ele não ia poder ir de qualquer maneira. Ele tinha que estar preparado. Então a Bíblia diz que para este encontro que o próprio Espírito Santo marcou, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele estava no daquele deserto sem cama, sem conforto nenhum, em oração, falando com Deus, preparando a própria alma dele, o próprio espírito dele, a própria carne dele, porque ele sabia que quem ia descer ali para falar com ele não era Deus. Deus já estava com ele, sempre esteve com ele. Mas ali foi um encontro marcado. E todos nós sabemos disso. Mas tem algumas pessoas que não gostam de ouvir isso. Mas aí foi um encontro marcado entre Jesus e Satanás. Então ele tinha que estar muito preparado. Porque Satanás, quando ele veio munido das Escrituras. Ele usou as próprias Escrituras para tentar o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Satanás ele desceu para se encontrar com Jesus, ele não estava por acaso passando ali na Monte das Oliveiras, não. Ele já foi marcado. Ele já tinha marcado na mente dele, Jesus está no Monte das Oliveiras. E Jesus foi para o Monte das Oliveiras, diz o Espírito Santo, para se encontrar com Satanás, um duelo de duas divindades, uma poderosíssima, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e Satanás com sua força, com sua astúcia, com sua maldade. E eles se encontraram ali no deserto. Mas antes, é isso que eu quero frisar, a preparação. Jesus não menosprezou a eficácia de Satanás. Ele não menosprezou e jogar no lixo, eu vou de qualquer... É o Satanás mesmo que eu vou encontrar? Então tá bom, eu vou encontrar. Não foi assim. Ele se preparou, porque ele sabia, porque ele conhecia antes de descer, se tornar carne, quem era o inimigo dele. A astúcia do inimigo dele. Eu não vou nem entrar nesse mérito da guerra do céu, né? Porque isso aí fica para outra história. Mas ele sabia que ele ia enfrentar. Então ele se preparou.
Como soldado que vai para a guerra, ele se preparou. E Satanás também se preparou para enfrentar Jesus Cristo. E Jesus Cristo para enfrentar Satanás. Satanás com seus ardis, com as suas propostas, com as suas tentações, com as suas ofertas. E o Senhor Jesus Cristo com a santidade. Porque a palavra diz lá em Apocalipse, Jesus Cristo venceu pelo seu próprio sangue. Então Jesus Cristo estava ali preparado. Mas Jesus Cristo, o Senhor, sabia que ali não seria um duelo fácil. Não seria. Porque aquela guerra, aquele duelo entre eles dois, o Senhor Jesus Cristo estava vestido num corpo humano, sujeito a sofrer tentações. Sujeito a sofrer tentações. E foi justamente isso que o diabo veio fazer, as tentações. Então, ali se confrontou de novo, porque já tinham se confrontado lá no céu. Mas ali, no nome das oliveiras, na terra, no planeta Terra, onde a gente vive, o Espírito Santo marcou esse encontro. Jesus já sabia o que ele ia enfrentar lá. Ele não sabia qual era o conteúdo de Satanás que ia fazer com ele. O conteúdo. Mas ele sabia a força que o inimigo dele tinha. Então ele não foi com a cara e a coragem. Ele foi preparado. E outra, Jesus foi preparado para enfrentar Satanás com a proposta de vencer. Com a proposta de vencer. Porque os anjos que eram santos antes, eles cederam e caíram. Então Satanás disse, é mais um que eu derrubei a terça parte dos anjos e ele é mais um. Então eu vou enfrentar. Então Jesus sabia que ele tinha um pensamento, uma proposta, uma diretriz nessa guerra. Então Jesus foi. Entendeu? Então Satanás, ele foi também para tentar vencer Jesus. E Jesus foi com a certeza que ia vencer Satanás. E ali eles se encontraram naquele deserto, né? Depois dos 40 dias de consagração, de preparação, de oração, de leitura da palavra, de comunhão com o Pai, de santidade total, Jesus já estava pronto. Mas Satanás não achou Jesus no Monte das Oliveiras no dia que foi tentar. Ele sabia que Jesus estava lá, porque quem marcou esse encontro foi o Espírito Santo. Ele também estava preparado. Ele também estava, inclusive, nas próprias Escrituras, para tentar passar a rasteira no Senhor Jesus. E aí começou aquele duelo terrível, que a humanidade toda tem conhecimento. Um encontro com Satanás, meus irmãos, meus queridos, é terrível. Até o próprio Senhor Jesus Cristo teve que se preparar. Não despreze os ardis, a força, a fúria, a astúcia, a maldade de Satanás contra a sua vida, não. Não despreze, não. Você tem que se preparar, você tem que estar preparado para você, a qualquer momento, você encontrar com ele aqui na terra. E ali começou aquele duelo, no nível altíssimo espiritual. Eu acho, na minha opinião, que esse duelo, ele foi o maior nível
dentre o bem e o mal, que a gente possa conhecer. Então, o Espírito Santo trouxe esse encontro, agendou esse encontro, e o Senhor Jesus obedeceu e foi lá. E Satanás também obedeceu e foi lá. Naquele momento ali, Deus não fez interferência nenhuma naquele duelo entre Jesus Cristo e Satanás. Ele não fez interferência nenhuma. Jesus tinha a palavra, a justiça, a obediência, a santidade, e Satanás com toda a maldade. E eles se confrontaram. Até que chegou um ponto que Satanás disse: agora eu vou ter que usar agora as escrituras. E começou. Mas Jesus, preparado, olha o que a palavra, preparado. E ali, Jesus também pela palavra. A gente não sabe quanto tempo durou esse confronto. A gente não sabe. Mas foi um confronto de altíssimo nível espiritual, que ali nos trouxe uma lição muito profunda para nós cristãos. A necessidade que a pessoa do Senhor Jesus Cristo teve de se preparar para se encontrar com o diabo. E ele não foi de cara não, de cara lavada não, de cara limpa não. Ele se preparou primeiro. Então, a gente tem que meditar, porque a gente, no dia a dia, Deus permite esses encontros. E naquele duelo, quando aquele duelo terminou, eu não vou entrar em detalhes, porque vocês sabem os detalhes. Quando aquele duelo terminou, a Bíblia diz que Satanás deixou Jesus e os anjos foram cuidar de Jesus. Olhe, Satanás deixou por um tempo, o duelo terminou, Satanás saiu derrotado, Jesus Cristo saiu vitorioso e os anjos cuidaram de Jesus. Ou seja, Satanás ali estava em espírito e o espírito não se cansa. Mas a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele estava em espírito dentro de um corpo humano. E o corpo humano tem suas limitações, até para o Senhor Jesus Cristo. E por isso que quando ele saiu dali, ele foi cuidado pelos anjos. Ele foi, vamos dizer assim, foi uma luta tão grande que deixou Jesus Cristo exaustivo. A Bíblia diz que ele se cansava também. E ali os anjos cuidou dele, ele refez as forças físicas e também as forças espirituais, porque às vezes quando tem duelos que são terríveis, que consomem todas as suas forças, não só humana, mas espiritual. E ali os anjos cuidaram de Jesus. E Satanás foi embora com sua derrota para, em outro tempo, atacar novamente. Porque assim, Satanás ele lhe ataca e aí você resiste ele vai embora, mas ele vai voltar enquanto você estiver na terra. Então, esse encontro, meus queridos e minhas queridas, se prepare. Se prepare, porque Satanás, enquanto a gente estiver nesse sistema, nossa terra, que ele foi jogado aqui, a gente vai ter que encontrar com ele. E aí é que está. Quando você se encontrar com ele e Deus permitir, como é que você vai sair do duelo? Porque sim, o Senhor Jesus Cristo encarou o duelo marcado pelo próprio Jeová. E Jesus Cristo saiu vitorioso. Satanás saiu derrotado. E você?
Você vai se encontrar com ele. Isso aí é um fato. Duas pessoas que moram na mesma casa, é impossível que elas não se encontrem. Então, Satanás foi jogado na terra por um tempo, e você também mora na terra, é impossível que você não se encontre com ele. É impossível. Por mais que você seja santo, santa, crente até o fio do cabelo, até a sola do pé, você seja lá o que for, você vai se encontrar com Satanás porque ele mora na terra. E você também mora na terra, não tem como você não encontrar com ele. E aí, nesse encontro, ele vai lhe bater de frente com você, ele vai lhe afrontar. E aí, quem é você diante do diabo? Porque ele lhe conhece. Ele lhe conhece pelo seu comportamento, ele conhece pelo seu caráter, ele vê o seu dia a dia, ele vê o seu levantar, ele vê o deitar. E aí ele vai lhe enfrentar. E aí, e agora como é? Não precisa esse horror. Você simplesmente faça como Jesus. Jesus é o melhor exemplo com relação ao diabo. Ele é o melhor exemplo. O que foi que ele fez? Ele se guardou. Ele prosperou em santidade. Ele jejuou, orou, meditou na palavra. E quando esse encontro veio, o Senhor Jesus Cristo saiu vitorioso. Então, essa é a dica. Procure orar, procure clamar, procure se santificar, procure se abster deste mundo mau que está aí fora, lhe oferecendo oportunidade. Ele oferece oportunidade. Então, procure fazer isso, como Jesus fez. E você, quando terminar esse encontro, qualquer pessoa se encontra com ele, qualquer, cristão ou não cristão. Só que o cristão, ele tem discernimento, ele sabe quando ele é que está agindo. E quando ele está preparado, ele sai vitorioso. O cristão sai vitorioso. Ele só leva a pior do diabo quando ele não se prepara. Quando ele não se prepara. Mas quando ele vive em temor, em obediência, ele está preparado, ele não tem que temer. Agora não pode subestimar. Não brinque, a Bíblia diz, não dê lugares ao diabo. Não subestime não, porque o seu inimigo, ele pode fazer muita coisa, até lhe matar. Porque a palavra de Deus diz que ele veio roubar, matar e destruir. É a função. 3, na carteira dele assinada. Jesus denunciou isso. E a pessoa do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, ele veio dar vida e vida com abundância. Entendeu? Então, de que lado você está neste momento? Agora, qual é o lado que você está? Bom, cada um responde por si. E Deus examina a todos. E o diabo também vê muita coisa. Tá bom? Que Deus abençoe a vocês. Que o Senhor Jesus Cristo cubra com teu sangue. E peça discernimento do que você ouvir aqui. E Deus, o Deus de Israel, o Pai do Senhor Jesus Cristo, lhe dê sua cobertura sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família e sobre o seu ser. Um bom dia.